Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É com alegria que eu estou novamente aqui podendo contribuir com a prática pedagógica de vocês. O objetivo do vídeo de hoje é estar orientando sobre o planejamento e depois eu farei outro vídeo falando a respeito do diário, como inserir no diário, certo? Pessoal, então eu vou estar sendo o mais objetiva possível para a gente aproveitar só esse vídeo para estar falando sobre isso, tá? E que vocês tenham um excelente aprendizado e coloquem em prática, ok? Nós temos aqui o DCGO. Eu peguei o primeiro ano para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, o nosso DCGO está aqui. Primeiro que ele traz é o campo de atuação. Então, não é difícil fazer o meu planejamento, ok? Porque eu já tenho aqui todas as diretrizes certinha, uma sequência lógica de ideias. Então, primeiro eu pego o meu campo de atuação, que é o campo da vida cotidiana, que eu escolhi, né? Nós temos outros mais à frente aqui, né? O campo artístico literário, mas eu escolhi esse aqui, tá? Que é o campo da vida cotidiana, certo? Dentro do campo da vida cotidiana, nós temos os gêneros em estudo, que é aviso, bilhete, calendários, né? Hoje eu escolhi a tirinha para estar trabalhando, ela está aqui embaixo, ó. Então, nós vamos seguir essa lógica aqui, ó. Campo de atuação, que é o campo da vida cotidiana, mais o gênero, que é a tirinha que nós vamos estar trabalhando hoje, ok? Dentro desse campo de atuação da vida cotidiana e da tirinha, nós temos a leitura e a escrita, que vai vir à frente disso aqui que a gente falou. Depois da leitura e escrita, vem o meu objeto de conhecimento, que está aqui, certo? Qualquer um desses. E nós temos a habilidade por último, ok? Então, vamos seguir essa sequência para a gente construir o nosso planejamento. Nós temos aqui o nosso planejamento, vou estar colocando ele para vocês verem em tamanho normal, tá? Então, esse aqui é a nossa planilha de planejamento. Essa ordem aqui, pessoal, não altere em nada, tá? O importante é tê-la, certo? Ter todos esses componentes que estão aqui dentro desse planejamento. Eu já adiantei um pouquinho só para me saber quais as habilidades que eu vou estar trabalhando em cada uma, para agilizar, porque o vídeo ele é curto, né? Então, LP, 2 aulas, matemática, ciência e história. Vou trabalhar um dia para vocês entenderem esse processo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o nosso planejamento. Para planejar, eu preciso ter o DCGO em mão e a ficha do meu planejamento do lado. Então, olha só, qual é o campo de atuação, gente? Campo da vida cotidiana, gênero, eu vou trabalhar o quê? Tirinhas. Então, meu campo de atuação da vida cotidiana, eu vou estar copiando esse aqui, o gênero e a tirinha, certo? E colocar lá no meu planejamento. Então, olha só, né? Campo da vida cotidiana, gênero, tirinhas, né? É o que eu vou estar trabalhando. Tirinhas. Agora, eu preciso ver qual é o meu objeto de conhecimento que eu vou estar trabalhando, tá? Então, eu venho aqui, qual é? Eu vou estar trabalhando esse aqui, ó. Leitura de imagens narrativas visuais, relação entre imagem e palavras em tirinhas e outros textos. Então, eu copio e colo. Colei, né? Isso aqui eu coloquei então dentro da leitura e da escuta, né? Viu? Campo, tirinha, leitura e escuta. Vou trabalhar isso aqui. Então eu preciso ter o quê? A minha habilidade. Qual é a minha habilidade? A 14A que eu escolhi, que é essa aqui, ó. Vou também copiar e vou colar, ok? Copiei e colei, olha só, pessoal, né? Copiei e colei. Então, aí eu organizo direitinho, da forma como é. Então, olha só. Agora eu vou ler aquilo que pede a minha habilidade. Ler tirinhas, entre outros gêneros, relacionando imagens e palavras em colaboração com os colegas e com o auxílio do professor com certa autonomia. Então, aqui está pedindo somente para ler, né? Para ler as tirinhas, certo? E fazer a relação entre as imagens e as palavras. Então, olha só, relação entre imagens e palavras, tá? Então, eu vou ler, eu vou trabalhar a relação de imagens e palavras com os meus alunos. Eu posso estar acrescentando aqui,
certo? Por que que eu não vou pôr o nome de uma historinha aqui? Por exemplo, eu vou trabalhar a historinha do Horácio e pôr o nome da historinha. O sol está a nascer. Porque eu aqui eu vou trabalhar muitas histórias em quadrinhos. Primeiro eu vou levar para o aluno uma, né? Vou estar mostrando para ele, mostrando as falas, todas as características ali presente, para depois eu entregar uma para cada um, diferenciada. Na minha cabeça é um recorte, né, de tirinhas, para que cada um possa manusear, ler, depois apresentar lá na frente. Então, isso é a minha metodologia, certo? Aqui eu poderia escrever, né? Observar as histórias em quadrinhos, né? E depois fazer o reconto. Aí aqui na minha metodologia eu ia colocar, descrever aquilo que eu falei para vocês. Aqui na avaliação eu ia pegar o quê, né? Ia pegar esse observar aqui e ia colocar o quê? Se ele observou, é só copiar aqui, gente, a competências específicas e pôr aqui, mudar o verbo e pegar alguma coisa que você trabalhou aqui e colocar no finalzinho, se é por meio da oralidade, se é por meio da escrita, se é por meio do reconto da história, certo? Então não tem segredo. Planejamento, ele é muito simples de se fazer, tá bom? Então, pessoal, eu coloquei para vocês aqui, né, ó, observar e manusear histórias, né? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, observar e manusear histórias, né? Recontar a história lida, que é um dos meus objetivos específicos. Aí eu pulei a metodologia, que eu ia citar o passo a passo, vocês citem aí, né? Que isso aí vocês tiram de letra. Isso aqui, gente, é muito importante, ó, você ter atenção, tá? Olha, observou, é o reconto ou recontou a história, tá? Reconto dá na mesma da história lida, tá? Por meio da oralidade. Então, isso aqui é o que eu vou estar avaliando no meu aluno, certo? Então, esse aqui eu fiz para vocês terem a noção de como é, mas a maioria de vocês já fazem com muito esmero isso aqui, tá ok? Muito. Pessoal, a língua portuguesa ela é mais extensa, mas os demais componentes curriculares não, tá? São mais simples. Então, olha só, eu tenho aqui agora a matemática, que é o nosso próximo componente. Então, nós temos aqui a unidade temática, que é números, que nós estaremos trabalhando. O objeto de conhecimento, eu vou estar trabalhando, né, também um desses daqui. E a minha habilidade, eu vou estar trabalhando a 3A, ok? Que eu escolhi de antecedência para a gente aproveitar o nosso tempo, ok? Então, eu vou estar colocando eles em ordem aqui na minha unidade temática, o meu objeto de conhecimento. Como vocês podem observar, eu copiei números, lancei aqui números. Vim cá no meu objeto de conhecimento, eu vou estar trabalhando esse conjunto, quantificação dos elementos aqui, não, da comparação dos elementos, cadê? Aqui, né, conjuntos, comparação de quantidades, certo? Então, eu coloquei isso aqui, noções. Aí, tá, até quantidades, tá vendo? Copiei e coloquei aqui. Então, eu peguei a habilidade, que era 3A, que é essa daqui, ó. 3A, que é estimar e comparar quantidades, identificando. Simplesmente eu fiz isso aqui, ó. Copiei e colei aqui, ok? Então, vou pôr em tela cheia para vocês entenderem. Então, olha só. Copiei lá, né, a minha unidade temática. Copiei o meu objeto de conhecimento e coloquei, que é esse daqui, certo? E agora eu vou observar dentro da minha habilidade o que eu vou estar trabalhando, qual é o ponto de atenção. Tudo aquilo que vier após o verbo, gente, é o conteúdo. Eu trabalhei isso com vocês no ano passado. Estimar e comparar é os verbos. O que nós vamos trabalhar? Quantidades, identificando o que tem mais e o que tem menos. A quantidade já está falando aqui. Aí eu só coloquei aqui, ó, noções de mais e menos, certo? Porque não precisa ficar repetindo quantidade, que aqui já tem, né? Ó, o conjunto, comparação de quantidades. Então, quantidades. O que eu vou ver na quantidade? O que tem mais e o que tem menos, certo? Então, esse é o meu conteúdo de matemática, é o meu planejamento de matemática.
Então, nossa língua portuguesa, 2 aulas está pronto, matemática também está pronto, né? E agora nós vamos estar trabalhando ciências. Eu vou estar indo no nosso DCGO. Primeira coisa que eu ponho no meu planejamento é o quê? A unidade temática. Vou trabalhar a vida e evolução. Eu poderia trabalhar Terra, Universo, Matéria e Energia, só que eu escolhi o primeiro para facilitar aqui o nosso trabalho. Então, eu copio vida, evolução, coloco aqui. Dentro de vida e evolução tem respeito à diversidade, que vem até aqui, ó, respeito às diferenças. Aqui, corpo humano já é um outro, né? E atitude de autocuidado, alimentação saudável, vem tudo dentro do corpo humano. Então, eu vou escolher esses 2 primeiros aqui, né? Que é o respeito à diversidade na espécie humana. Eu copio e vou no meu documento aqui e colo. Colei, eu vou estar procurando a minha habilidade. O que que eu vou estar trabalhando dentro da diversidade na espécie humana? Ela está lá dentro da minha habilidade. Vamos ver o que que ela vai requerer. Eu escolhi aqui o 01, né? É o 10, a habilidade 10. Então, vamos ver lá na habilidade 10 o que que ela diz, né? Vamos procurar ela, essa primeira aqui, ó. Reconhecer as diferentes fases da vida do ser humano, suas características e suas necessidades. Então, vou copiar ela e vou estar colando também no meu documento. Então, eu copiei e colei ela, tá vendo? Reconhecer as diferentes fases da vida do ser humano, suas características e suas necessidades. Então, agora eu vou completar o meu conteúdo aqui, né? O meu objeto de conhecimento. Reconhecer as diferentes fases da vida do ser humano, suas características e necessidades. Então, dentro da diversidade da espécie humana, existe N diversidades. O que que eu vou trabalhar? Depois do verbo vem o meu conteúdo. Então, esse aqui não tem como tirar nenhuma. Hoje eu vou estar trabalhando tanto as diferentes fases como as características de cada fase nessa aula, ok? Uma vez colado, né, feito, está pronto o nosso conteúdo também de ciências. Então, nós já temos planejado língua portuguesa, matemática e ciências. Vamos passar para a história. Vamos pegar o nosso DCGO, né? História. História, eu tenho unidade temática, eu tenho 3 aqui nessa página, né? Eu vou escolher uma delas, eu vou pegar o primeiro também, que é o mundo pessoal, meu lugar no mundo. Então, vou pegar ele aqui, copiar e vou colar aqui no meu planejamento. Colando aqui, eu ponho um hífenzinho e vem no meu objeto de conhecimento. Eu vou trabalhar as fases da vida. Você viu que vai casar lá com o nosso Ciências? As fases da vida e a ideia da temporalidade, que é o passado, presente e futuro. Né? Passado, quando eu nasci, quando eu cresci, presente, o que eu vivo hoje, o futuro, eu vou ficar velhinha, né? Então, eu vou estar trabalhando isso aqui, depois eu ponho o if e coloco aqui na frente desse aqui, ó, tá? Coloquei aqui, eu vou pegar a minha expectativa, minha habilidade e vou estar colocando lá no lugar da habilidade. É só copiar e colar esses 3 itens, gente, tá? Então, olha só, né? Feito isso, copiando, como eu expliquei para vocês, né? A unidade temática, o objeto de conhecimento, olha, unidade mundo pessoal, objeto, meu lugar no mundo, as fases da vida e a ideia de temporalidade, né? Passado, presente e futuro. E agora tenho a minha habilidade. Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros da sua família. Eu não vou lembrar de membros de família hoje, não. Hoje nós vamos trabalhar somente o aspecto de crescimento e o registro das lembranças particulares, tá bom? Então, aqui na frente, né, eu vou e colo o tempo histórico, né, os aspectos do seu crescimento, certo? Que é o que está aqui no DCGO. Olha só, nós vamos trabalhar o tempo histórico, né, as fases, o tempo histórico, mais as fases de crescimento, certo? É o que nós iremos trabalhar nesse planejamento, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Olha só, o nosso planejamento está prontinho. A unidade temática, objeto de conhecimento
está prontinho para só copiar e colar no nosso diário, certo? Não tem que alterar nada e nem diminuir nada.